nosso conferencista, ele foi pró-reitor acadêmico, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, presidiu a Forgrade e a Andifes, foi secretário de Educação de Pernambuco e presidiu o CONSED. Foi presidente executivo do movimento Todos pela Educação, foi diretor do Instituto Ayrton Senna, autor de vários livros sobre educação, é articulista há mais de 10 anos do Correio Brasiliense e também é articulista do Jornal do Comércio de Pernambuco. Possui mais de 100 artigos científicos publicados nos principais jornais internacionais na área de química molecular. Foi agraciado com os seguintes títulos: As 100 pessoas mais influentes do Brasil, em 2008, pela revista Época, Personalidade das Artes, Ciências e Letras, pela Academia de Artes, Ciências e Letras da França, em 2006, Educador Internacional do Ano, pela Universidade de Cambridge, em 2005, Cavaleiro da Ordem do Mérito da República Italiana, em 2002, e, atualmente, é membro do Conselho Nacional de Educação e titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto. Recebam com muitos aplausos o educador Moza Neves Ramos. Eu queria começar agradecendo ao Cinep, daqui do Espírito Santo, de coração pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, saudar as autoridades já aqui nominadas, e principalmente vocês, professores, diretores, gestores da educação. Muito obrigado por esse momento, fico muito feliz. Eu queria começar porque o título que eu coloquei, Sem Educação Não Haverá Futuro, ele está num livro que eu escrevi com esse título, mas não é o livro, o título não veio por conta do livro em si, dos temas, dos capítulos. Quando eu era secretário, veio de uma história real. Quando eu era secretário de Educação em Pernambuco, eu estava inaugurando uma escola. E tinham 6 jovens que não paravam de acenar para mim. E eu com a mão dizendo que aguardasse um pouquinho. E eles lá não paravam de querer falar comigo. E aí eu fui, eles me levaram numa sala, aí disse: secretário, a gente quer falar com o senhor. Eu disse: pois não. Aí disse: o que é que o senhor vai fazer sábado? Aí eu disse: o que eu deixei de fazer durante a semana, que era a secretaria ocupava o tempo todo, não é? Então, sábado, domingo, muitas vezes era cuidar da família e das coisas realmente que eu não tive tempo de fazer. Mas o senhor faz o seguinte: abre uma exceção, vá lá no nosso bairro, um bairro bem complicado lá em Recife, chamado Ibura. E aí, complicado do ponto de vista de violência, droga, tem muitos problemas lá no Ibura, apesar de ser um bairro muito familiar, muitas famílias, mas tem graves problemas. Eu fui ao encontro deles. Aí disse: professor, vamos começar aqui pela primeira casa. Aí, vamos. Aí eu pensei que eles iam me levar em alguma escola do bairro, algum instrumento do bairro, alguma coisa. Não, primeira casa. Aí veio o dono da casa, aí disse: esse é o secretário, fale para ele sobre o seu filho. Aí ele disse: olha, meu filho estudou numa escola de tempo integral em Pernambuco, era um bom aluno, mas quando terminou, ele começou a trocar o dia pela noite. E aí eu comecei a perceber que ele estava chegando em casa cada vez mais tarde e com cheiro de álcool. Depois, a gente foi percebendo que ele estava vindo com outras coisas, e não está mais aqui para contar a história. Aquilo me tocou muito, porque não foi uma casa só. Foram várias casas. Quando chegou da 6ª ou 7ª, eu disse: não, gente, eu já compreendi o que vocês estão querendo me dizer, que vocês não querem ter esse futuro. Ou seja, a educação, o que eles queriam e me pediram: me coloque numa escola que a gente tenha a chance de dar continuidade aos nossos estudos. Olha, eu fiquei tão impactado com aquele sábado, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Porque o que aqueles jovens queriam era o direito à vida. E quem poderia dar o direito à vida, na concepção deles, seria a educação.
Eles poderiam estar pedindo outras coisas para mim, mas eles pediram somente que eles tivessem possibilidade real de uma escola que pudesse promover o futuro deles. Daí veio o nome: sem educação não haverá futuro. Então, é sempre uma maneira que eu tenho de homenagear esses jovens que fazem da educação um direito, que todos, segundo a nossa Constituição, deveria lutar e ter, não qualquer educação, uma educação que efetivamente transforme as pessoas, preparem plenamente as pessoas para a vida, para viver. Então, é muito vinculado a esses jovens o que leva o título. Mas eu queria começar por uma pergunta: mas de qual futuro nós estamos falando? Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, compreender daquilo que nós imaginamos para o futuro. Ontem eu tive o privilégio de vir, fui ao hotel com 2 amigos, com o Guilherme, que vai estar com vocês, com a Jane, e a gente falava exatamente de que futuro nós estávamos imaginando. Qual era a sociedade? A gente tem que pensar qual é a educação que nós precisamos para o Brasil que queremos. E isso é muito importante para que a gente possa, portanto, construir esse novo legado, que é o que me move muito hoje. A gente falava isso também ontem. Eu tenho netos que moram fora do Brasil, poderia estar com meus netos lá, curtindo mais um pouco da vida, e não estar todo dia quase pegando um avião. E uma vez, numa palestra lá em Ribeirão Preto, uma jovem estudante de licenciatura de pedagogia, ela me perguntou: o senhor fala muito da sua relação com os alunos. Eu fico imaginando, quando eu chegar na sua idade, se eu vou ter essa energia que o senhor tem. Aí você vai ter muito mais do que você tem hoje. Porque quando a gente chega a uma fase da vida da gente, a gente não se importa. Quando a gente é muito jovem, a gente sonha com muita coisa. Isso é muito importante. Quando a gente chega um tempo na vida, você já não sonha mais com tanta coisa, mas sonha com algo que é muito determinante para a sua transição, pelo menos para mim. A transição que eu falo é desse plano de vida. Qual é o legado que você quer deixar? Então, isso para mim é o que me move profundamente. E eu digo, às vezes minha filha, tem uma que ainda mora lá em Recife, ele diz: ô pai, para de viajar. Aí eu disse: mas olha, é minha vida, se eu parar, eu acho que eu vou deixar esse legado incompleto. Ela entende, mas foi sempre algo muito difícil para mim, assim, entre a ausência algumas vezes com a família, e eu sempre tentei muito equilibrar isso com a qualidade e não com o tempo. Então, para mim, eu qualifico muito o tempo que eu fico com a minha família, com minhas filhas, com meus netos. E é isso que eu procuro fazer. Então, esse futuro que eu imagino é um futuro dentro de um cenário extremamente disruptivo. O que é uma disrupção? São transições muito mais agudas, muito mais impactantes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. E a gente está vivendo hoje transições estruturais muito mais profundas e muito mais frequentes do que aquelas que nós vivíamos há 20, 30, 40 anos atrás. Eu me recordo que quando eu fiz engenharia química, nunca exerci engenharia, mas sou formado em engenharia química, e o sonho do meu pai, há 50, 40 anos atrás, era que eu ingressasse na Petrobras. Meu filho, você é engenheiro químico, a Petrobras é uma grande empresa, não é um orgulho desse país. Pessoas podem fazer coisas erradas, mas a empresa, a Petrobras, deve ser um orgulho para todos nós. É uma história de várias gerações. E estava começando o polo de Camaçari, na Bahia. Eu fiz, a pedido do meu pai, que eu fizesse o exame para a Petrobras. Ia para Camaçari, terminava o último ano lá, e ganhava o título de engenheiro químico e engenheiro petroquímico pela Bahia, 2 titulações, e estava com o futuro, entre aspas, garantido. Era assim a visão do passado. Você fazia um concurso, estava garantida a sua vida. O pai dizia para a gente, né? Agora preparei meu filho, está preparado para a vida. Porque o diploma era ponto de chegada. Hoje não é mais.
O diploma é ponto de partida. E mais, na disrupção que nós estamos vivendo, até mesmo algumas funções que no passado exigiam diploma, elas hoje não exigem mais. Eu peguei um artigo de 2018 de várias instituições que trabalham no mundo, na Starbucks, Bank of America, fora as de tecnologia. Eliminaram muitas das funções que antes eles exigiam diploma de ensino superior para competências e habilidades que os jovens têm para exercer aquelas atividades, e não mais o diploma. Mas não estou dizendo que o diploma não seja importante. Eu estou apenas dizendo que antes o diploma era ponto de chegada. Quem tivesse estava com o futuro assegurado. Hoje, não mais necessariamente. E a gente vai falar à tarde um pouco mais sobre isso, sobre a universidade. O reitor da USP, que assumiu recentemente, o reitor Carlotti, ele criou um grupo de trabalho para pensar a USP do futuro e me convidou para fazer parte desse grupo e coordenar. Aí eu disse para ele, reitor, antes de o senhor pensar a USP do futuro, a USP tem que pensar a educação de base como uma prioridade dessa instituição. Que se a gente não tiver uma boa educação de base, a gente não consegue ter um bom ensino superior. Porque ele está muito preocupado com o seguinte, como é que a gente tem vagas e vagas no SISU e boa parte dessas vagas não são preenchidas na maior universidade do Brasil, e possivelmente é a melhor, no IRANT é a melhor também. Por que o jovem não quer vir mais para a USP? Porque tantos deixam antes de concluir o curso. Vamos pensar, a gente tem que olhar o que é que está mudando e o que é que a universidade precisa mudar para que ela seja ainda um objeto de desejo da nossa juventude. Isso é muito importante e um grande desafio para esse grupo. Isso, naturalmente, esse cenário disruptivo está exigindo o quê? Novas competências. Agora, nesse período mesmo que nós enfrentamos a pandemia, a vacina ou as vacinas, elas não foram produzidas por um determinado especialista de uma determinada área. Todos nós, eu acho que a ciência nunca esteve tão próxima da sociedade como agora. Na verdade, foi um conjunto de cientistas de várias áreas trabalhando na produção da vacina. Não foi um determinado campo específico do conhecimento. O que é que eu quero dizer com isso? No cenário disruptivo, a gente vai ter cada vez mais problemas mais complexos para serem resolvidos. E problemas complexos não se resolvem apenas com uma área do conhecimento. A gente vai precisar de pessoas com diferentes matizes do conhecimento para trabalhar de maneira orgânica na velocidade que a sociedade está a exigir. O que é que eu também estou passando para vocês o quê? Aquele profissional, aquele cara que é brilhante, mas que não sabe trabalhar em equipe, que não sabe trabalhar de maneira colaborativa. Desculpa, essa pessoa não vai conseguir viver no século XXI, nesse novo cenário. Eu estava num evento lá em Santa Catarina, que eu ajudei a criar o movimento Santa Catarina pela Educação. Era da Fiesc, que depois se espalhou por todas as entidades e secretarias, universidades. E eu estava no evento com a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Aí ela disse uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ela disse, olha, hoje as empresas ainda contratam as pessoas, veja que ela usou ainda, pelo cognitivo, mas demite pelo socioemocional. Ou seja, uma pessoa que não está aberta ao novo, que não consegue interagir, que não consegue ser colaborativa, que não consegue ter, a resiliência tão importante, muitas vezes, para resolver determinadas situações. Nós não queremos mais. Precisamos de pessoas cada vez mais engajadas no coletivo e que saibam trabalhar em time. Então, eu acho que esse novo momento, na minha visão, a Base Nacional Comum Curricular foi muito importante.
é a 8ª maravilha do mundo, não estou dizendo isso. Há problemas da BNCC? Há. Mas foi algo que esse país construiu por diferentes governos, diferentes ministros, diferentes secretários, diferentes presidentes de CNEPs, de escolas particulares. Foi uma construção coletiva que, lamentavelmente, a universidade participou muito pouco. A minha vida foi dentro da universidade, mas a universidade deveria ter participado muito mais da construção. Não é um currículo, mas é uma bússola para o currículo, que organizou o sistema. Aqui mesmo em Vitória, uma vez, fazendo uma palestra, acho que foi para a Vale, tinha uma moça que ela levantou o dedo e disse assim: olha, moçada, deixa eu te contar uma coisa. Meu pai, ela era militar, o pai dela, estava em Manaus. Aí eu fiz o primeiro ano do ensino médio lá, em física, era termologia e ótica. Aí meu pai foi transferido para Porto Alegre. Quando eu cheguei no segundo ano lá, termologia e ótica. Aí agora eu estou aqui, termologia e ótica. Ou seja, cada escola, a escola brasileira, ela confundiu autonomia com soberania. São duas coisas diferentes. E eu percebi isso como secretário de Educação. A gente fala rede estadual de educação. Rede é um trabalho em colaboração, é um network. Mas o que eu vi muito mais como secretário, no seu Vitor aqui, Haroldo, que é um grande amigo meu, foi um grande secretário aqui também, as escolas estão muito mais penduradas, entre aspas, de uma maneira apenas de simbolizar, nas diretorias regionais, se for do Estado, ou diretamente à secretaria, do que trabalhando de maneira colaborativa, trocando ideias, resolvendo problemas juntos. Parece que cada uma trabalha de maneira desconectada do conjunto. E vai muito mais a quem decide do que a quem é, de fato, o grande decisor das grandes mudanças, que é a própria escola. Então, a colaboração, muitas vezes, não se efetiva dentro daquilo que nós chamamos de rede. E se não se efetiva, não é uma rede. Rede, para mim, são networks, não é? Trabalhando, as escolas trabalhando de maneira colaborativa. Mas muitas vezes no interior é até competitiva a escola. Por quê? Por conta do Fundeb. Fundeb. Eu vi, uma vez, fui inaugurar uma escola no sertão, numa cidade que só tinha 2 escolas. E uma das escolas era que a gente reformou, inaugurar. Aí tem que ter sempre banda, né? Tem que ter banda lá para a inauguração da escola. Só que a escola que a gente reformou não tinha banda, mas a outra tinha banda. Aí eu, ingenuamente, liguei para a diretora: diretora, a senhora pode colocar a banda à disposição para a inauguração da escola? Aí ela fez: professor Mozart, eu posso, mas o senhor está me pedindo uma coisa muito complicada. Por quê? É para o transporte dos meninos, para ir tocar lá? Olha, professor, vai dar uma confusão que o senhor nem imagina. Mas confusão por quê? Não é uma escola. Professor Mozart, olha, está à disposição a banda, mas eu estou lhe antecipando que vai dar problema. Aí eu fui para o meu chefe de gabinete: Rodrigo, por que vai dar problema? Liga para lá. Esse Mozart, ali é como Flamengo e Fluminense, Vasco, né, que é Palmeiras e Corinthians, não bote não, pelo amor de Deus. Aí a escola, quando soube que eu tinha chamado a banda da escola vizinha, disse: secretário, nós não vamos mais inaugurar a escola, não queremos mais inauguração. Bem que a diretora me antecipou, mas eu não imaginava, gente, que 2 escolas ali, num pequeno município, uma não ajudasse a outra. Mas não, competiam por aluno, porque quem é a escola melhor ali no local, no município, atrai mais alunos, mais Fundeb. Tem uma série, a própria vaidade natural da escola, de querer ser a escola de referência daquele município. Mas esse é um cenário. Eu acho que a base traz essa organização, traz as aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação infantil ou ensino médio precisam desenvolver. Isso é importante. Muito mais do que a organização, eu vou dizer algo que a gente não olha muito, por equidade. Por quê? No passado, eu estou dizendo no passado recente, a gente formava os estudantes, mas a gente não dizia para aqueles estudantes o que eles precisavam desenvolver
desde a educação infantil até o ensino médio. Agora, você sabe o que você precisa, pelo menos enquanto referência, daquelas aprendizagens essenciais, além, naturalmente, das complementares que a base permite. Mas tem uma coisa fundamental, chamada equidade, que a base traz. Aquela moça que me fez a pergunta aqui em Vitória, quando ela me disse que fez termologia ótica 3 vezes, ficou doutora em termologia ótica, ela não teve o direito à educação, de fato, reconhecido. Ela fez porque cada escola tinha a sua maneira de trabalhar. Então, eu acho que a base, além de trazer essa aprendizagem, traz outros aspectos relativos às competências que eu mostrei anteriormente. Ela traz 10 competências gerais que todos os estudantes precisam desenvolver. Por exemplo, a questão do ser digital, o pensamento crítico, criatividade, autoconhecimento, autogestão, que é até pouco, autogestão é até pouco na base. Eu li todo o documento, eu acho que é algo que, quando for trabalhar no aprimoramento, eu acho que deveria ter mais de autogestão. Mas traz 10 competências importantes. Aí, isso, naturalmente, se pergunta, mas como é que essas competências impactam na aprendizagem? Que isso que, às vezes, não se tangibiliza com clareza para as pessoas. Eu estava, certa vez, em São Paulo, e o pessoal do Fantástico me convidou para uma oficina. Eles fazem muito isso, para pegar insights de quais são os temas, o cenário da educação, para eles pautarem algumas coisas. Aí eu fui fazer essa oficina, aí falei que a educação hoje precisa trabalhar nessa visão de um modelo integral para o desenvolvimento pleno das pessoas. Está lá no artigo 205 da Constituição. E que não bastava mais o aspecto meramente cognitivo. Aí falo das competências, criatividade. Eu vou usar o termo, peço desculpas, que foi usado pela diretora. Estava um grupo, né, assim, de 13, 14 pessoas, e bastante todos próximos. Mas eu vou usar para ser... Aí ela disse, moça, mas me desculpa, meu filho precisa passar em medicina na USP. E ele vai ter que sentar a bundinha na cadeira para estudar mesmo. E essas coisas, você está falando de criatividade, pensamento crítico, isso faz com que meu filho passe na USP? Desculpa, Mozart. Aí eu disse, faz sim. E eu vou lhe mostrar por que faz. Vou mostrar 2 exemplos, como pessoas que têm essas competências desenvolvidas, elas, mais do que aprender, elas se desenvolvem muito melhor ao longo da vida, no aspecto pessoal e no aspecto interpessoal. Tem vários estudos mostrando isso. Mas eu vou trazer no campo da aprendizagem. Primeiro, um estudo de Heckman, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2000, ele mostrou o seguinte, ele estudou crianças na pré-escola que desenvolviam essas competências e comparou longitudinalmente com crianças que não desenvolveram, ainda na pré-escola, essas competências. E acompanhou até a vida adulta. Essa pesquisa dele é muito famosa, muito conhecida. E comparou com a vida futura dessas crianças, adultas, na fase adulta. Olha o que ele encontrou. Aquelas crianças que desenvolveram essas habilidades tiveram 35% menos problemas prisionais. Mais do que isso, 44% elas conseguiram concluir, lá nos Estados Unidos, o high school, o ensino médio. Renda não está aí, ganharam em média 3 vezes mais em renda, em salário. Então, isso mostra apenas o seguinte, por que é que essas competências promovem esse tipo de possibilidades no futuro? É muito simples. A pessoa que tem essa visão sistêmica, e vou dar um exemplo, eu gosto muito de falar da vida, da minha própria experiência. Certa vez, eu estava, como todo professor aqui sabe do que vou falar, tem aquele aluno que está fazendo a prova e diz, professor, veja se eu fiz certo. Não é? Não tem aqui. E tinha um, Roberto, eu nunca me esqueço dele. Aí ele fazia, professor, veja se está certa a minha questão. Roberto, vai fazer a tua prova, rapaz. Aí ele dizia, não, professor, mas olhe se está certo. Não, não vou olhar não, Roberto, vai fazer a tua prova. E ele não parava de olhar para mim. E todo mundo fazendo a prova, menos ele. Aí ele passava 5 minutos, aí ele,
professor, dá para olhar agora? Aí eu disse, Roberto, não vou não, Roberto. Mas esse cara me encheu tanto, que ganhou, foi persistente, né? Aí eu vi, né? Aí eu disse, Roberto, você conhece alguém que pesa 3.000 toneladas? Aí ele olhou e disse, é mesmo, né, professor? Tem não, né? Disse, claro que não, meu filho. 3.000 toneladas, a massa corpórea de uma pessoa. Ah, professor, já sei. Eu me esqueci de fazer a transformação de unidades. Veja, esse papo que eu falei agora para vocês mostrou, primeiro, colocar a persistência na direção certa. Segundo, desenvolver pensamento crítico. As coisas não são desconectadas. Por quê? Tem estudante que ele olha o enunciado do problema, ele já vai vendo qual é a expressão, qual é a fórmula que ele vai usar para resolver o problema. Ele não procura parar, pensar, entender o problema, planejar e executar. Não, ele já procura, na prática, memorizar aquilo que ele memorizou, trazer a expressão, sem usar, sem pensar criticamente. Aí ele, eita, professor, mas perdeu 30 minutos da prova dele, porque ele simplesmente deixou de fazer uma transformação de unidades, mas mais do que isso. Ele disse assim, não pode, era um problema de química, que tinha que usar a massa do corpo para a produção de energia. Claro, a massa do corpo de 30.000 toneladas era o mundo de energia que iria produzir. Ele não só pensou na massa, mas na quantidade de energia que ele produziu. Aí ele pegou e disse assim, não, professor, agora eu acho que eu fiz certo. O senhor pode dar uma olhada? Disse, oh, Roberto, aí já é demais. Mas ele passou adiante. Mas essa experiência com o Roberto, ela tem uma história bem mais ampla. A OCDE comparou estudantes brasileiros com estudantes finlandeses na prova do PISA. Isso é um dado real. Quando começa as primeiras questões, o gap de resultados é assim, não é grande. Portanto, o aluno brasileiro, no início, até está próximo do aluno finlandês. Mas, à medida que a prova vai se efetivando, parece que a partir da 23ª questão, o brasileiro desiste. Impressionante. Dado real. Cai e o aluno finlandês e o aluno coreano foram 3 países, Coreia, Finlândia e Brasil. Os outros 2 continuaram a fazer a prova. E o nosso aluno parece que desiste na metade da prova. Então, essas competências são muito importantes. Eu vou mostrar agora, na escola, um trabalho que foi feito pelo Laboratório LEPS, da USP de Ribeirão Preto. Tem uma turma muito boa, que é liderada pelo Daniel Santos. Daniel é um cara que trabalha com essas competências e trabalha com educação infantil, principalmente. E eles fizeram esse trabalho. Isso aqui é o mapa de Ribeirão Preto. Eles pegaram as crianças no 3º e no 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais, portanto. Quanto mais azul, mais desenvolvida aquela competência. Eles pegaram 6 competências, ali está a persistência, mas criatividade, pensamento crítico, colaboração, que tem uma maneira de você calcular essas habilidades. E eles usaram um instrumento que o Instituto Ayrton Senna desenvolveu, chamado Senna, por uma coincidência, bateu com o nome de Senna, que eles usaram para fazer a mensuração dessas competências. 6. Olha o que eles encontraram. E foi a mesma coisa, eu não trouxe todos, porque senão eu iria tomar o tempo de vocês desnecessariamente. Pegaram escolas particulares, escolas públicas municipais, que são a do meio, e escolas estaduais. Cada mapinha, dentro do mapa maior, é como se fosse uma escola. E aí eles mensuraram, e claramente a gente vê o seguinte, na escola particular é muito mais azul. O que é que significa? Com alunos com muito mais persistência do que os alunos nas escolas públicas, sejam municipais ou estaduais. Tudo bem, aí é uma informação que apenas mostra isso, mas olha o que ele encontrou. Ali no eixo vertical é proficiência em matemática. Quanto maior, isso é do Saresp, eles pegaram a prova do Saresp, que é o Sistema de Avaliação de São Paulo, e fizeram uma correlação, cada pontinho desse é uma escola.
Então, aquela escola lá de cima, que tem um alto nível de persistência, tem um alto resultado em proficiência em matemática. Mas esse mesmo gráfico, ele também conseguiu para a língua portuguesa. A mesma coisa. E em todas as outras 5 competências. Aí eu mostrei esse gráfico à diretora do Fantástico. Eu disse, olha, então... Aí ela disse, então vai ser mais uma disciplina para meu filho estudar? Eu disse, não precisa necessariamente ter uma disciplina. Tem alguns modelos que usam disciplina para desenvolvimento socioemocional. Mas não é preciso, na minha opinião, eu não sou um especialista, mas até onde eu estudei. É a maneira como você trabalha a sala de aula. Vou dar um exemplo. Escolas japonesas. No Japão, eles estão, na educação infantil, eles estão trocando os brinquedos que antes as crianças brincavam isoladamente por brinquedos mais pesados e de maior volume. Para quê? Para que elas comecem a trabalhar em conjunto, de forma colaborativa. Com isso também, eles desenvolvem a empatia, porque eu vou trabalhar com você, aí você já vai definindo também alguns valores de entendimento de relação humana. Então, não é, na verdade, você fazer uma disciplina, é você trabalhar a sala de aula que promova o desenvolvimento dessas habilidades e competências. Está aí o resultado também para as escolas estaduais e para as escolas municipais. Então, a grande pergunta é, está certo, qual é a sala de aula que nós estamos falando para que isso aconteça? Essa é a pergunta. Aí eu responderia, não é mais no singular. Eu fiz tanta palestra antes sobre a sala de aula do século XXI. Estava equivocado, né? Não é mais no singular. Eu acho que a gente vai ter diferentes ambientes de aprendizagens que irão dialogar muito com o que vai ser trabalhado naquele dia na sala de aula. E não necessariamente, vai ser esse modelo aqui. Não, eu acho que vamos ter diferentes modelos, uma arquitetura muito mais dinâmica. Porque a sala de aula tradicional, que é aquela de cima mais à esquerda, ela acabou? Não, eu acho que em alguns momentos vai ser possível e deve ser usada. Mas é preciso que o professor tenha conhecimento que esse modelo é muito difícil de você desenvolver colaboração, pensamento crítico, criatividade. Aquele modelo em que está a professora lá na frente da lousa, os alunos enfileirados, olhando a nuca da frente, não desenvolve essas competências, porque falta o quê? O ambiente muito diferente, olha, desses outros modelos mais à direita, em que está o professor trabalhando quase como um mentor junto ao estudante, ou estudantes trabalhando de maneira muito mais colaborativamente para a solução de determinados problemas. Aí vou dar um exemplo para vocês. Aí eu estava numa das falas, e eu conto isso porque um professor disse para mim, você acabou então com minha aula? Eu disse, não, eu estou lhe dizendo que agora você tem mais possibilidades, agora você tem que ser formado para essas possibilidades. Formação continuada. Ou você quer dar seus 50 anos de vida a mesma aula que você deu ao longo dos 50 anos, como as gerações dos jovens mudaram e muito. Eu ocupei esses cargos que está lá no currículo, mas eu nunca deixei a sala de aula, nunca. Quando eu era reitor, o pessoal dizia para mim, você não precisa dar aula não, Mozart. Você é reitor da universidade? Eu disse, não. Aí é que eu devo dar aula, para dar o exemplo. Quem não dá o exemplo, não pode cobrar do outro. Quando chega aqui, professor catedrático de tal lugar, pedindo, estou sem tempo da aula, estou no meu consultório, no meu escritório. Rapaz, eu estou dando aula, que sou reitor, você não pode estar dando aula. Mas não é isso que eu queria contar a vocês. O que eu queria contar é que eu, dando uma dessas minhas aulas, eu sou químico, como vocês viram, e aí eu dei uma aula, sabe aquela aula linda, que a lousa ficou toda colorida, era sobre estrutura de moléculas, ácidos carboxílicos, acetonas, aldeídos, e tudo bonitinho, colorido, estava tão bonita a lousa, que eu nem apaguei. Eu sempre apago, e era a última aula do dia, à noite, e ficaram 3 alunos conversando na porta. Aí eu, todo feliz da vida, aí eu cheguei para eles, e aí, gostaram da aula? E eu tinha uma relação muito
franca, muito aberta com meus alunos. Aí um desses, Mozart, eu vou lhe falar uma coisa, eu não precisava ter pego hoje 2 ônibus para vir assistir essa tua aula. Mas, rapaz, tão bonita, colorida, tudo que eu... Professor, o senhor já viu que tem na internet, está mais colorida ainda do que a do senhor. Mas tem onde? Eu não usava essas coisas. Tem onde? Professor, eu vou lhe dizer tudinho. Agora eu vou pegar mais 2 ônibus, chegar em casa mais de 11 horas da noite. Eu saí assim, sabe aquele dia que você acaba a aula e por um instante tudo muda? No dia seguinte, para minha felicidade, eu era reitor nessa época. Ele gostava muito de tomar um cafezinho comigo, Ariano Suassuna. Eu tive esse privilégio, a gente era muito, muito próximos. Aí eu conto, Ariano, ainda bem que tu viesse tomar esse café comigo. Deixa eu te contar, eu estou arrasado desde ontem. Por quê, rapaz? E ele com aquele jeito, aquele sotaque, né, de Itaperoá. Aí ele disse, você está arrasando por quê? Aí eu contei a história. Aí ele olhou, sabe o que foi que faltou na tua aula? Faltou um enredo, faltou uma história. Aula sem enredo é muito chata. A tua aula estava toda tecnicamente bonitinha, mas como o aluno disse, isso tem na internet. Para isso, ele não precisava pegar 2 ônibus, 4, na verdade, para vir assistir aquela tua aula. Pensa no semestre seguinte, quando você for dar essa aula, qual é o enredo que você quer colocar nesse assunto, nesse tema. Veja, o que Ariano fez comigo foi mentoria. Ele me ajudou. Aí vou botar a criatividade para funcionar. Aí primeiro, vou mudar a sala de aula. Não vou ficar mais desenhando na lousa. Se eu fosse insistir, talvez eu pudesse dizer assim, vai ver que foi aquele pessoal, eu vou ser persistente nesse sentido, por isso que a persistência é boa, é persistência. Ariano me disse, faltou enredo, faltou história. Aí eu disse assim, vou mudar primeiro a sala de aula. Aí mudei por aquele modelo que está ali embaixo, né? Os alunos em grupo, trabalhando 4, botei um computador, não tinha banda larga nessa época não, era internet, mas era o suficiente. Aí eu comecei como a aula, fazendo uma pergunta. Aí eu disse, olha, o que vocês imaginam que tem na região de Taurus, no espaço interestelar? Tem moléculas? Aí já tem os apressadinhos, né? No espaço, professor, tem vácuo. Tem vácuo, tem molécula, não tem gravidade, não tem nada. Aí eles pesquisem. Aí com 5, 10 minutos já, professor, tem uma molécula cheia na região de Taurus. Aí vá lá na lousa e escreva qual foi a molécula que você descobriu. Aí ele foi lá, desenhou, tal. Daqui a pouco era outro, daqui a pouco outro. A lousa estava todas aquelas moléculas, não exatamente iguais às que eram da aula passada, mas muito similares. Aí, e todos eles animados porque estavam pesquisando. Era uma aula que saiu de alguém falando e desenhando bonitinho na lousa para os alunos participando. Então, eles, e meu papel era muito dizer, e aí, como é que está? O que é que tem? Qual é a temperatura em Taurus? Professor, é menos 50 Celsius, muito frio lá, né? Temperatura e pressão muito baixas, Então, e por que eu pedi em Taurus? Aí, para um pouquinho, por que eu pedi em Taurus? Aí, ninguém soube responder isso, porque Taurus, a região de Taurus, no espaço, se assemelha muito à origem da Terra. Por isso que os astroquímicos e astrofísicos gostam muito de pesquisar, porque serve de modelos para tentar compreender a origem da Terra. Então, já deu mais um outro significado, porque eles estavam pesquisando Taurus. Continue. Isso já era próximo das 22 horas. No aula tradicional, quem dá aula à noite sabe o que eu vou dizer, tem um tal de arrasta-pé, que quando vai chegando perto das 10 horas, por melhor que esteja a aula, é o aluno que estuda à noite, é o aluno que às vezes trabalha, já era próximo de 10 e eles pareciam que estavam começando a aula, de tão animados que estavam, né? Aí eu disse, para agora, gente. Mas vocês viram que essas moléculas são muito grandes, vocês conhecem filho sem ter mãe? Aí eles disseram, não tem não, professor. E aqui está dizendo nesse artigo que falta descobrir quem deu origem a essas moléculas. Aí disse, tá bom, então vocês agora vão nessa revista,
Aí era uma revista que estava nas oficinas, não tinha chegado ainda na biblioteca, mas eu assinava essa revista e podia entrar ainda nas oficinas antes que ela chegasse na biblioteca. Era uma revista inglesa, alguns estavam com dificuldade do inglês, mas outros que sabiam um pouco mais do inglês ensinavam, então um colaborava com o outro. Às vezes, quando eu sabia, o professor Mozart, vem cá, meu inglês não é essas coisas também todas, não, é bem nordestinizado mesmo, constitucionalmente pelo meu sotaque. Então, eles foram, aí disseram, falta a molécula-mãe, mas vão nessa revista. Professor, o senhor descobriu a molécula-mãe? Aí eu disse, não, eu apenas eu sou químico molecular, eu faço modelagem de moléculas. Eu fazia muitos estudos, hoje fazia mesmo no passado, hoje eu estou dedicado à educação, a políticas públicas de educação, e eu pesquisava moléculas com atividade cancerígena, principalmente para problemas relacionados ao câncer e mais leucemia. Eu modelava as moléculas e dizia à pessoa da síntese, o farmacologista, essa molécula tem grandes chances de ser mais ativa e menos tóxica. E eu fazia também essas simulações no espaço para ajudar os astrofísicos. E aí, de fato, eles achavam, era uma molécula muito pequena, eu vou dizer porque eu contei essa história sábado passado, e aí uma professora, o senhor só não falou a molécula-mãe. Isso é verdade, é C3NH, 3 átomos de carbono, nitrogênio e hidrogênio. E os astrofísicos achavam que era linear. E as moléculas, elas não são fixas, como a gente, pelo menos, vê na lousa, no livro. Não, elas têm movimento. E um dos movimentos é a rotação. Elas rodam, giram, e elas têm, portanto, uma frequência de rotação que cai, por exemplo, na faixa de rádio. Rádio, você bota 1000 MHz, mesma coisa. Quando eles pegavam o telescópio, que eram verdadeiros canhões, apontando na região de Taurus, e usavam aquela frequência, eles não encontravam nenhum sinal. Consequentemente, a molécula não existia. Mas eu fiz uns cálculos bem sofisticados e mostrei que a molécula era angular e não mais linear. Isso muda a frequência de rotação. Aí eu calculei uma frequência, e os japoneses pegaram seus telescópios lá, perto de Tóquio. Quando eu estive no Japão, eu fui visitá-los, né, para conhecer onde foi que eles descobriram, e fui recebido tapete vermelho, porque o nosso estudo permitiu que eles descobrissem essa molécula. E aí descobriram. Aí os alunos, professor, então vamos tirar uma foto, o senhor é famoso. Antes, não queria nem vir para a aula pegar 2 ônibus. Era 10h15 da noite isso já. Os ônibus, quem sabe que faculdade, tem muito aluno que vem do interior e vem de ônibus. E os ônibus ficam tudo ali, os ônibus buzinando, para eles, só estão chamando vocês. Vejam, essa aula, eu vou falar dela no final de tudo, mas ela me marcou muito, porque foi um aprendizado que eu tive. Eu saí de um modelo para a construção de um outro modelo mental. E isso é mudança de cultura. Mudança de cultura, seria muito mais fácil para mim, se bem que isso foi muito prazeroso, fazer o que eu fiz, mas eu perdi, entre aspas, algum tempo pensando como eu deveria dar a aula do semestre seguinte. Eu sabia só de uma coisa, que eu não poderia repetir a aula do semestre passado. Se eu continuasse, era o comodismo a serviço do não aprendizado, da não motivação dos estudantes. Então, a gente tem que ter novas estratégias hoje. No cenário disruptivo, não dá para a gente continuar, na minha visão, insistindo no modelo mental de 20 e 30 anos atrás, porque, olha, nos meus 45 anos ligados à educação, 36 foi na Universidade Federal e os 2 primeiros anos na escola, no Colégio Damas, lá de Recife, e no Colégio São Bento, onde eu estudei, ensinando física. Eu passei por muitos grupos diferentes de estudantes. Gerações vão mudando, não é? E a gente querer continuar com a mesma aula de como eu comecei, será que eu estou em sintonia com esses estudantes? Com o mundo, o jovem quer uma escola que caiba na vida.
Se ele não encontra essa escola, acontece o que acontecia antes da pandemia. 500 mil jovens abandonavam o ensino médio no Brasil por ano. Sabe o que é que significa isso? Um jovem, por minuto, deixa a escola pública brasileira. Eu estava com o Alexandre Garcia num programa, daquelas entrevistas que a Globo News tem. Aí só, Alexandre, nesses 30 minutos que a gente conversou, 30 jovens deixaram a escola de ensino médio. Quê? 30? É só fazer as contas. Pega 365 dias, transforma dias em minutos, 500 mil, vocês vão ver, é um jovem por minuto. Qual é o grande problema disso? O problema não é tanto educacional, é claro que é, mas é social. Porque esse jovem que abandona, sabe para onde é que ele vai? Para os nenéns, que nem estudam e nem trabalham. E aí, sabe onde é que desemboca isso? Naquele jovem que, inclusive, terminou o ensino médio, mas bateu no teto. E esse que nem sequer concluiu o ensino médio. Eles são altamente vulneráveis do ponto de vista social. E com enorme impacto na economia do país. Porque quando a Coreia do Sul percebeu o envelhecimento da população coreana, eles disseram, a gente não pode dar o luxo de perder nenhum jovem. Porque quem sustentaria o topo da pirâmide demográfica sem ter jovens bem preparados? Aí eles criaram um movimento na Coreia chamado Febre de Educação. Quando eu estava no Todos pela Educação, eu fui conhecer como foi esse movimento na Coreia. Lá, um dia que tem o Enem, para o país, para os meninos não chegarem atrasados, sabe, os pais cuidam. Eu não sou tão lá fã da educação coreana, não pelos resultados, porque eu vi uma coisa do ministro da Coreia do Sul, que não bate com o meu estilo, como eu fui criado. Ele disse, se uma criança coreana dormir 4 horas, tem chance, 5 horas não tem chance. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu morei em Olinda, à beira-mar de Olinda, ia bater bola com os meus colegas, dormia 7, 8 horas, às vezes a mãe chamando para acordar, mas estudei, me desenvolvi, aprendi essas coisas, essas competências pelas relações humanas. Hein, Jane? O mundo vê humanidades. Tecnologia é ponto de partida, não é ponto de chegada. O que vai diferenciar as pessoas no futuro, qualidades humanas. E é isso que a gente tem que promover na nossa juventude, nas nossas crianças. Aí eu disse, não, eu tenho que dormir 8 horas, eu não conseguiria dormir 4 horas só por dia. Por isso que as taxas de suicídios na Coreia são muito elevadas, entre adolescentes, entre jovens, porque é preciso também criar esse ambiente do desenvolvimento humano. Não é? E aí eu acho que, eu vou só tocar numa delas, com esse grupo que o reitor criou, da USP, eu disse, reitor Carlota, no passado, todo o conhecimento era produzido nas universidades. O senhor acha que hoje, quem está fazendo inovação é a universidade ou é o outro lado da rua? Aí ele fez assim, como assim, Mozart? No passado, se for olhar do ponto de vista de criança, a gente tinha só 2 lugares que a gente aprendia. Em geral, as famílias não eram letradas. Eu tive sorte de ter um pai médico e uma mãe era normalista e depois fez direito. Era um ponto fora da curva naquela época. E aí, você aprendia muito pela Delta, aquelas enciclopédias Delta, Larousse, tudo. Então, a gente ficava esperando o vendedor chegar com aquelas coleções todo ano para atualização. E quando caiu o muro de Berlim, aí eles fizeram uma loucura para poder produzir. Normalmente eram uns 20 exemplares, né? Olha, eu e meus irmãos e os meus amigos, que a gente morava num bairro muito pobre do ponto de vista socioeconômico, bem assim, a maioria dos meus amigos não, uns nem estudavam, porque naquela época não tinha vaga em escola pública para todos. Essas coisas passam, a gente não se lembra disso.
eles iam lá para casa. A garagem lá de casa era a sala de aula, a gente botava a enciclopédia para que todos pudessem consultar. Então, eu aprendi a dar aula desse jeito, na garagem da minha casa. E foi por isso que fiz o concurso da Petrobras, passei, mas disse para o meu pai, não, pai, eu não vou para a Petrobras. Como? Você vai ser o quê da vida? Eu quero ser professor. Professor? Pai, eu quero ser professor. Mas você vai fazer o quê da vida? Professor, pai, eu gosto de ensinar. O senhor não vê que eu dou aula para os meninos aqui na garagem? Eu noto que eles gostam muito da sua aula. Então, pai, eu quero ser professor. Meu filho, pense direitinho, vá para a Petrobras. Aí disse, não, pai, eu já sei o que eu quero. Então faz uma carta aí para a Petrobras dizendo que você não quer porque quer ser professor e pesquisador, né? Esse negócio aí que você quer, doutorado. Naquela época não tinha essas coisas, não. Né? Aí eu fiz. Mandei isso, vai no correio mandar a carta, seja pelo menos educado. Aí eu fui, fiz a carta, agradecendo e tal, mandei. 15, 20 dias depois, chegou outra carta da Petrobras. Quem abre, papai, né? Aí abriu. Meu filho, parabéns. O que foi, pai? A Petrobras abriu uma exceção. Vai, em lugar de você ir para Camaçari, vai para o centro de pesquisas no Rio de Janeiro, da Petrobras. Agora você vai. Você não quer ser pesquisador? Eu disse, não, pai, o senhor não entendeu, eu quero ser professor. Aí ele chamou minha mãe, aí disse, olha, Mozart está com algum problema psicológico, trate de resolver. Aí, o pai, ele era médico, né? Mas quando batia no teto dele, era a mãe que, na verdade, fazia todo o processo. Desde quando a gente acabava namoro, vou usar uma expressão que era comum na minha época, ficava na fossa, né? Ficava triste. A mãe era que vinha, que foi, filha, acabou não. A mãe era aquele que estava juntinho da gente o tempo todo. O pai era mais trabalhando, aquela coisa toda. Tinha finais de semana que aí ele pegava, ia jogar a bola com a gente, saía para a praia. Mas a mãe tinha um papel de acolhimento muito importante com os filhos naquela geração, da minha geração enquanto criança. E aí eu disse, não, mãe, eu quero ser professor, eu gosto da aula, e na Petrobras eu não vou dar aula. Tá bom, eu vou falar com o seu pai. Aí falou com o papai, e aí o papai disse, mas você vai para a Unicamp? Fazer o quê? Esse negócio de doutorado? Não, pai, é mestrado, depois é doutorado. E assim. Mas você já tem como se sustentar lá? Eu disse, não, pai, eu vou fazer. Menina, nem tem como se sustentar. Sou eu que vou ter que arrumar. Aí um professor meu disse assim, eu contei para ele a história. Ele disse, Mozart, é professor Hugo Valpasso. Foi muito importante na minha vida. Aí ele pegou e disse, sabe aqueles meus livros, Mozart? Eu vendo e você vai para a Unicamp. Isso é o professor que a gente tem que guardar no coração da gente. E eu segui, claro, querer ser professor e fui. E eu até hoje agradeço muito a Deus por ter me dado esse discernimento da escolha certa. Né? A gente tem que se orgulhar muito. Eu estava uma vez na Finlândia, num restaurantezinho pequenininho, não falo finlandês, meu inglês muito atrapalhado, mas me viram. Aí, de repente, entrou uma pessoa, todo mundo se levanta e começou a bater palma. Eu levantei e bati palma também. Aí chamei o garçom, disse, o que foi que houve? Ele disse assim, não, foi o professor que acabou de entrar. Quer dizer, eu sonho por isso. Esse é eu sei que isso vai ser talvez difícil em um país continental como o Brasil, com culturas muito diferentes de uma cultura finlandesa. Mas a gente tem que sonhar por isso. Se a gente não sonhar por isso, não tiver esses ideais, não vale a pena. Então, eu fico aprendendo essas coisas para poder... E aí eu disse ao reitor da USP, reitor, primeira coisa que a universidade vai ter que fazer é exercitar uma palavra. Aí disse, qual é? Humildade. Aí ele olhou, humildade? A universidade ainda acha que é o centro de todo o conhecimento. E não é mais. Tem muito jovem produzindo coisas inovadoras, novos conhecimentos, e que não querem mais ficar, e ver 5, 6 anos dentro de uma universidade. Não a universidade que, como foi a minha e a sua, muito mais uma universidade dinâmica, uma universidade cujos currículos dialogam com o mundo do trabalho. E sabe qual vai ser uma das salas de aula, se o senhor botar, vai ser mais frequentada pelos seus alunos? As startups. Quando eu era diretor de inovação do Instituto, aí eu disse, Viviane, eu não sou de inovação, eu não entendo muito lá de tecnologia. Não, mas você tem ideias criativas e tal.
Aí eu estava com um jovem, Amaral, que trabalhava comigo, aluno recém-egresso da USP. Aí ele disse para mim, Mozart, aqui vocês têm uma coisa muito chata. Eu disse, o que é, Amaral? Vocês querem que a gente acerte todas as vezes. Se eu acertar todas as vezes, eu não vou inovar. Você tem que me dar o direito ao erro. Rapaz, saiu, nunca mais saiu. Aí esse Amaral, agora entendi o que você queria dizer. Quer dizer, se ele não tiver, às vezes um jovem que está trabalhando numa empresa, todo mundo quer que faça tudo certinho, igualzinho. Mas se ele não tiver o direito ao erro, ele não vai inovar. Aí ele disse, eu preciso ter o direito ao erro. Aí disse, você que devia ser o diretor de inovação e eu estou aprendendo com você. Até hoje eu guardo isso dele. As startups, o que é? Na minha visão, vai ser uma das salas de aula do futuro. Por quê? O que a gente quer numa sala de aula? O que eu imagino. Vamos trabalhar hoje um problema real. Primeiro, já estou tangibilizando para o meu aluno a vida, como ela é. E aí, o que é que a gente diz? Joga o problema e tem alunos de pedagogia, de química, tecnologia, trabalhando em torno da solução daqueles problemas. Eu não sabia o que era startup. Aí eu disse, a única maneira de eu aprender, eu fui um Startup Weekend Education. Eles passam o final de semana trabalhando para solucionar problemas reais e trabalhando em grupos de áreas diferentes. Por exemplo, eu fiquei participando, eu tinha que meter a mão na massa para entender. Tinham mais de 300 jovens, vários problemas diferentes. Eu fiquei no grupo que era desenhar a tabela periódica do século XXI. Aí tinha gente de pedagogia, gente da engenharia, gente da química, gente de design, e os caras não paravam de trabalhar. Tudo no Red Bull, para ficar acordado. Que eles tinham um final de semana. Eu tomei, mas eu não consegui dormir. O velhinho dorme. Eu tomei uns 2, 3 daquele negócio, mas não teve jeito. Quando bateu 4 da manhã, eu literalmente arriei. E eles lá danados, para chegar no domingo, iam ser 5 selecionados. Aí eu disse, reitor, se isso atrai o jovem, por que não é isso que a gente deveria fazer dentro da universidade? Por que a gente não tem as salas de aula com diferentes problemas durante um semestre letivo, em que os problemas, os professores são de áreas diferentes, trabalhando em torno de problemas que precisam dessa visão interdisciplinar. A gente fala muito de interdisciplinaridade, mas fazemos muito pouco. Agora, quando a gente botou os itinerários formativos, a academia, a universidade é a mais crítica quanto o ensino médio que está aí. Por quê? Porque vai sair as caixinhas bonitinhas, que todo mundo fica se sentindo dono das caixinhas, e não querem dividir a caixinha dele com outros colegas. Isso tem que acabar no Brasil, porque o modelo da caixinha não funciona mais. E a universidade, por isso que eu disse ao reitor, tem que exercer a humildade de que tem muita coisa acontecendo do outro lado da rua que precisa a universidade trazer para o seu ambiente, principalmente das reformas curriculares, que duram 1 ano, 2 anos dentro de um curso, e depois, quando fazem, Silvio Meira, da informática, lá do Porto Digital, disse, Mozart, eu perdi a paciência com a Federal de Pernambuco. Por que, Silvio? Eu fiquei lá, Mozart, 3 anos tentando levar o currículo para 2030, consegui para o ano 2000. 2000 foi agora, quer dizer, ele falou isso, quer dizer, ele disse assim, o currículo está aí, não é nem o de hoje, é o de 10, 20 anos atrás. Então, vamos precisar ter novas abordagens. E eu, para concluir, eu sei que já estou estourando o tempo, professor aposentado é danado, eu aproveito um momento como esse, ficar colocando tudo para fora. Né? Eu vou falar de uma vivência prática que foi muito importante para mim. Eu era professor de física, termologia no Colégio São Bento. E aí, eu ensinava ótica e termologia. E quando chegou, a primeira vez que eu estava dando aula mesmo, profissionalmente, no colégio. No meio do ano letivo, o diretor me chama, era um padre, Dom Miguel, alemãozão, todo mundo tinha um medo danado dele, né? Aí, Mozart, vamos ter uma conversa. Eu fui tremendo, né? Tinha 21 anos, tinha acabado de me formar. Aí ele disse, olha, você é muito bem avaliado pelos alunos. Entendeu? Mas
percebeu que metade da turma está reprovada, o senhor vai levar a escola à falência. Porque eu não posso reprovar 50% da turma. Aí, mas sabe qual é o problema, Dom Miguel? Porque os meninos não sabem matemática. E para eles calcularem o ponto focal, aquele Fzinho que está ali, é uma simples fração que eles não sabem resolver. Isso não é problema meu, é problema seu. Ele com aquele jeitão, né? Aí eu fui para onde? Fui para o meu sogro, que era um professor de mão cheia de matemática e física, é aquele que está ali, de camisa branca, manga curtinha, baixinho, que eu não sei onde é que aperta aqui, ali, e aí esse professor Cleanto, aí contei a história a ele. Você tem como levar os seus alunos para passar uma semana em João Pessoa? Eu boto seus alunos, ele era diretor-chefe do Laboratório de Energia Solar na Universidade Federal da Paraíba. Leve seus alunos que eles vão sair aprendendo tudo de termologia e ótica. Aí eu, filho da vida, Dom Miguel, o senhor agora tem que me arrumar uma maneira de levar os alunos para João Pessoa para isso. Aí ele conseguiu, num mosteiro, num lugar que tinha, os meninos ficaram hospedados. Foi o que esses meninos fizeram. Primeiro, eles dividiram em grupo. Olha, naquela época, estou falando, portanto, de 1977, só fazer a conta de quantos anos atrás. Eles dividiam em grupo, e aí tinha sempre um engenheiro, espécie de tutor, para ensinar primeiro a fazer um fogão solar, que era aquilo que eu tentava desenhar ali, só que para cozinhar, você tinha que colocar a panela no ponto focal certinho, onde convergiam os raios solares. Os alunos que sabiam calcular certinho, com 40, uma hora, estava lá borbulhando o feijão. Quem calculava errado, nada acontecia. Aí o que aconteceu? Quem estava calculando errado foi saber como calculava certo com os outros colegas. E aí todos aprenderam por quê? Se motivaram a fazer uma coisa que tangibilizou na vida deles. Não era aquela, mais uma vez, eu estou dando meu exemplo, né? Tudo certinho, eles adoravam minhas aulas, mas não estavam aprendendo. A realidade é essa. Gostavam, talvez, pela maneira como eu trazia a exposição da aula, mas eles não aprendiam. Então, isso, uma semana, foi secador solar, destilador, tudo calculando coisas de matemática, trigonometria, e veio um engenheiro com a gente. E montamos um pequeno laboratório com todas essas coisas no próprio colégio. A aula que antes era dada na sala tradicional passou a ser dada nesse laboratório. E eles começaram a produzir banana, passa de caju, sabe, tudo isso. Olha, ficaram tão felizes. O conceito de empreendedorismo começou naquela época já a pensar, professor, dá para a gente produzir isso para vender? Tudo, quer dizer, já aquele jovem pensando. Ou seja, sair daquele lugar de conforto, mas foi importante que o diretor desse uma chamada em mim. Ó, você está super bem avaliado, mas veja aqui, teus resultados de eficiência. Isso me ensinou muito também. Eu acho que leva naturalmente a fazer a seguinte pergunta, e aqui eu vou terminar. Eu li essa frase de Richard Hamm. Ele diz o seguinte: professores deveriam preparar o aluno para o futuro do aluno e não para o passado do professor. Olha, o que é que ele quer dizer com isso? É mais cômodo olhar o retrovisor. Muito mais desafiador olhar para onde aponta o farol. Mas, se você quiser continuar a olhar só o retrovisor, e não procurar fazer o exercício de qual aluno você precisa preparar para que ele tenha um futuro saudável, talvez você não esteja fazendo seu papel real de ser um professor. E aí, uma professora, quando eu falei isso numa das palestras, ela levantou, eu conhecia ela tinha uns 70, um pouquinho mais. Mozart, você acha que eu tenho idade para fazer essas coisas? Mas, meu filho, eu não tenho mais isso. Aí eu disse, olha, eu conhecia ela, né? A senhora, não é uma questão de idade, é uma questão de ideal. E a senhora tem ideal, eu conheço a senhora. A senhora está com 70, está aqui assistindo uma palestra, podia estar em casa. Por que a senhora está aqui? É porque a senhora está disposta a mudar. E aí eu contei para ela um poema
que tem escrito em Verona, próximo da casa de Romeu e Julieta, que é o poema da juventude. Aí eu vou contar só o epígrafe final, que ele diz assim, que a juventude não se mede pelo número de anos vividos, mas pelos seus ideais. Se você perde os seus ideais, você envelheceu. Se a senhora envelheceu, a senhora não está aqui, você agora me animou de novo. Então, ajude, pegue sua experiência, seus ideais e vamos transformar esse mundo e possibilitar que mais jovens gostem de estudar, de aprender e de se desenvolver. E aí eu termino por onde eu comecei, né? Lembra aquela história da região, da aula de Taurus? Ela foi bater muitos anos depois. Quando? Eu estava no aeroporto de Guarulhos, voltando para Recife. E ali eu recebi o maior prêmio que qualquer professor gostaria de receber. O voo da Avianca, ainda existia a Avianca Brasil, naquela época, deu um problema e meu voo que saía às 18 horas para Recife ia sair 3 da manhã. Meu Deus, eu vou chegar às 6 da manhã em Recife. Aí, aquela confusão de gente, todo mundo muito nervosa, porque queria viajar. Com mais 20 minutos, a mocinha da Avianca, Mozart Neves Ramos, favor comparecer. Eu fui. Aí, pois não, ele disse, o senhor vai agora. Eu disse, como? Mas o meu voo não é de 3 da manhã? A senhora acabou de dizer. Eu disse, não, está vendo aquele jovem ali? Eu estou. Ele disse que o professor tem a primazia do aluno. E ele foi seu aluno. Aí eu olhei para ele, eu fiquei assim um pouco sem graça, né? Porque eu fui lá, disse, olha, mas eu estou 3 horas da manhã. Aí ele disse assim, não, professor, o senhor deu uma das melhores aulas que eu tive quando eu fui aluno de engenharia. Eu disse, qual foi a aula? Está lembrado não, professor? Eu disse, olha, você faz muito tempo que os alunos mudam, né? A gente não... Aí eu disse, lembra aquela aula que o senhor deu de Taurus? Professor, nunca mais aquela aula saiu de mim. E eu não poderia deixar de fazer isso pelo senhor, porque o senhor me deu uma oportunidade de pensar de maneira diferente. Então, isso faz coisas que a gente não imagina enquanto professor, como a gente pode mudar a vida de um aluno numa aula. Cada aula não é igual a outra, não. Cada aula ela é diferente. São pessoas que querem outras possibilidades, possibilidades que só vão poder ser alcançadas se a gente colocar ciência na educação. É muito difícil para mim falar o que eu vou falar agora, mas termino mesmo. Estou eu e o bombeiro, né? Mas vou terminar aqui. O Charles, né? Éramos 3 lá em casa. O mais novo, e olha, lembra que meu pai era médico, minha mãe era normalista, portanto, tinham formação. O mais novo, semana do boletim, era o drama dele. Eu e meu irmão, todos com notas muito boas, e ele tudo vermelhinho, grifado em vermelho, que era o boletim, quando tirar nota abaixo de 5, era vermelhinho. Ele chegava, era o desespero. Mozart, será que eu sou burro? Aí eu disse, não, Douglas, talvez o teu jeito de estudar. Tu está estudando certinho? Estou, eu fico vendo você, Bruno, eu estudo igual a vocês, mas olha minhas notas. Aí papai vai novamente cobrar que eu estudo mais, eu estudo, mas não estou conseguindo. Bom, o tempo passou para todos nós, para ele foi um fracasso escolar, mas naquela época ninguém sabia que ele era dislexo. Hoje, graças à neurociência, os estudos, as pesquisas, uma criança dislexa, ela pode aprender. Basta que ela esteja mais à frente, fazer frases curtas, espaçadas umas das outras, e não frases longas e muito próximas umas das outras. Por exemplo, uma criança com autismo, hoje, eu dou uma vez dando uma palestra no Rio de Janeiro, aqui, para secretários, aí um secretário fez, professor, essas comidas, essas coisas estão botando agrotóxico, está criando o autismo, está um número enorme de crianças com autismo.
Aí eu disse, primeiro eu preciso ver estudos, eu acho que a gente tem que olhar se é isso que causa isso. Aí eu fiz uma pergunta, talvez hoje a gente conheça mais sobre o autismo por conta dos estudos e das pesquisas. Como o sono, por exemplo, importa em guardar o conhecimento, a informação. Por causa da acetilcolina, que só funciona quando você dorme. Então, se você dormir bem, você consegue armazenar muito melhor o conhecimento. Então, a ciência hoje precisa estar na escola. E a ciência hoje está longe da escola. Então, professores e professoras, eu diria uma coisa a vocês. Meu irmão não está mais hoje aqui. Porque o fracasso escolar, possivelmente a pressão que ele teve durante toda a infância, adolescência e jovem, terminou ele não tendo possibilidade e teve um infarto com 38 anos, morreu. Eu não digo que foi isso, né? Há vários fatores, mas uma coisa que eu levo e conto isso, não é pela emoção, mas é porque nós, professores, não podemos abdicar da ciência. Tivemos um belo exemplo aí nas vacinas, em tudo. Então, não abdiquem, estudem, promovam o conhecimento a partir de evidências e pesquisas. É isso que vai fazer, de fato, você ser um professor e uma professora com seus ideais permanentemente vivos. Muito obrigado. Sinto toda a admiração que eu tenho pelo senhor.